Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai estar falando dos resultados do UFC Vegas 103 que ocorreu nesse final de semana, nesse sábado. A gente vai estar falando do resultado das principais lutas e também vamos estar casando essas lutas também, fazendo análise e casamentos das próximas lutas, beleza? Então vamos falar começar da luta principal, né? O Vinícius Oliveira, o Vinícius Lockdog, ele enfrentou o Mário Bautista. Ele acabou sendo finalizado, ele perdeu a luta. A gente viu que ele estava diferente, ele entrou para fazer wrestling, e que não é o ponto forte dele, ele é um cara mais da trocação. E o Mário Bautista, como tem mais gás, assim, acabou vencendo essa luta. Nem surpreendeu, porque o Vinícius estava meio diferente nessa luta. Ele já entrou para fazer wrestling, o Mário Bautista, como é a área dele, ele acabou se sobressaindo e foi melhor na luta. O, Eles trocaram algumas posições no chão, o Mário Bautista sempre ficava na vantagem, que ele fazia raspagem, né? O Vinícius derrubava ele, o Mário Bautista ficava exposto no chão, só que ele raspava e ficava por cima. E ele acabou dominando a luta, no segundo round ele conseguiu uma finalização, um mata-leão. Então o Mário Bautista saiu com a vitória. O Vinícius até deu uma entrevista depois, falando que ele estava com o braço quebrado. Realmente fazia sentido, porque ele não desferiu nenhum soco na luta, ele foi para a luta diferente. Ele só chutava e tentava derrubar, mas ele não usou a trocação, que é o seu ponto forte. Então, ele estava lesionado nessa luta. Ele também falou do corte de peso, que foi muito severo. Ele desmaiou 4 vezes durante esse corte de peso. Aí, realmente, fica difícil até ele ficar nessa categoria, porque ele em off pesa na faixa de 80 e poucos quilos, 81, 82, né? Aí, pra cortar pra 61 é muito difícil, né? Então, realmente, visivelmente, você vê que essa não é a categoria dele. Então, não é desculpa, né? Muitos lutadores falam depois da luta. Só que o Mário Bautista realmente é um ótimo lutador, mereceu só uma vitória. Então, vamos estar fazendo a luta dele, né? Do Mário Bautista, que foi o vencedor da luta. A gente vai casá-lo. Ele pediu no final da luta o Corey Sandhagen. Seria uma revanche, né? O Corey Sandhagen já o venceu no passado. Me parece uma boa luta no momento. O Sandhagen vem de derrota pro Merab, né? Na disputa de cinturão. E o Mário Bautista vem embalado. Ele vem muito bem nessa categoria. Ele perdeu pro Mar agora, mas perdeu pro Mar anteriormente, né? Mas ele vinha de uma sequência muito boa. Ele até venceu o José Aldo também. Mesmo que foi uma luta chata, né? Que ninguém nunca vai esquecer. Enfim, o Mário Bautista fez o Rei. Eu acho que essa luta pode sim ser casada. Não sei se vai ser ou não, porque já lutaram, o Sanrei venceu. Mas dá pra casar também, é uma luta que faz sentido. Então vamos casar Mário Bautista com Corey Sandhagen, beleza? O Vinícius Lockdog, ele já deu entrevista falando que vai subir mesmo, que realmente ele queria ficar no peso galo, que ele sente que é a categoria dele, mas que o corpo dele não tá reagindo, né? Ele tá cada vez mais difícil o corte de peso. Esse último corte foi muito ruim, que segundo ele desmaiou 4 vezes. E pra saúde do atleta não é bom, não adianta ele querer cortar todo esse peso, depois ele vai cobrar o preço lá na frente, não vai conseguir performar. Ele é um cara habilidoso que, se ele continuar nessa categoria, pode ser que ele não mostre essa habilidade, então ele tem que pensar no futuro dele, né? Então ele tem que subir mesmo. O Jean Silva, até ele falou que o Jean Silva deu conselho pra ele, falou: suba, irmão. Tipo assim, o próprio Jean, que é da categoria do peso pena, que é a categoria que ele vai subir, deu conselhos para ele subir. Então acho válido essa subida dele, acho que ele deve subir sim. Então o Vinícius sobe de categoria, eu vou casar uma luta pra ele. Eu vou olhar um ranking peso pena aqui pra mim ver uma luta boa pra ele. No peso pena, uma luta boa pra ele estrear na categoria, né? Na categoria nova, eu acho que ele vai se dar muito bem, que ele é muito habilidoso, não vai ter um corte de peso, mas não esse corte de peso desgastante, porque o 61 realmente é muito difícil no caso dele. Com o Josh Emmett, o Josh Emmett já é um cara que muito tempo sem lutar, já é um cara veterano. Eu creio que o UFC vai casá-lo com uma luta de teste antes, né? Porque o UFC ainda, eu creio que vê ele como um futuro promissor, né? Que é um cara muito habilidoso. E o Josh Emmett já é fim de carreira. O UFC gosta desse modus operandi, de casar um cara fim de carreira, assim, mais com um cara em ascensão. Faz parte da política do UFC isso, porque o veterano já tem uma bolsa maior, geralmente. O Josh Emmett, ele vinha de uma fase anteriormente muito boa, né? Quando ele estava mais no seu auge, geralmente ele tem um contrato bom. E como ele já está em decadência, o UFC faz esse tipo de casamento. É normal, justamente para tirar o leão novo assumir a posição do leão velho. Então, eu vou casar essa luta, o Vinicius Lockdog contra o Josh Emmett. Eu acho que faz sentido essa luta, beleza? Agora vamos falar do Kyoji Horiguchi versus o Amir Albazi. O Kyoji Horiguchi mais uma vez venceu essa luta, né? Contra o Amir Albazi. O Kyoji dominou essa luta, né? Venceu na decisão. O Amir Albazi, realmente, o Kyoji Horiguchi é um lutador que está entregando. Ele veio do Bellator, né? Mas ele já foi no UFC antes também, teve uma passagem muito boa, só perdeu pro campeão na época, o Demetrius Johnson. E o que hoje tudo indica que ele vai disputar o cinturão. É um cara muito bom, venceu bem o Amir Albazi na decisão, dominou a luta. Eu vou casá-lo contra... O que acontece? Nessa categoria ainda ninguém sabe quem vai ser o desafiante do Josh Ovan. Tem o Pantoja, mas o Pantoja a gente não sabe se ele vai estar pronto para disputar, né? Porque o Josh Ovan está querendo lutar logo, né? Não sei nem se essa luta... Acho que não foi nem casada nessa disputa ainda.
Eu creio que, pelo que eu vi, não tem, nessa luta não foi casada ainda, o Josh Allen ainda não tem um desafiante. Na minha opinião, teria que ser o Pantoja, a gente não sabe. Quando o Josh Allen estiver pronto, se o Pantoja vai estar pronto também. Tem o Manel Cap e o Tatsuro Taira correndo pelas beiradas também. O que acontece? Como o Kyoji está muito bem, eu vou casá-lo com um desses dois, que eu acho que um dos dois vai disputar o cinturão. Ou o Manel Cap ou o Tatsuro Taira. Eu acho que um desses dois deve ser o adversário do Kyoji, né? Eu acho que o Pantoja não, por mais que o Pantoja não dispute o cinturão, mas os dois são companheiros de treino na TT. Eu creio que eles só se enfrentariam em caso de uma disputa de título mesmo. No caso, como não vai ser uma disputa, acho que não faz sentido eles se enfrentarem agora. Acho que tem outras lutas para eles fazerem. Então vou casar o Kyoji com o Manel Cap ou o Tatsuro Taira. Eu creio que o Manel Cap que disputará o cinturão, né? Eu creio que ele enfrentará o Tatsuro Taira, mas ninguém sabe do timing, né? Às vezes um tá com lesão, então como tem muita o peso mosca tem 3 opções pro Josh Allen, então realmente não dá pra saber quem que o Josh Allen enfrentará. Então eu vou casar, então vai ser uma dessas duas lutas, Manel Cap ou Tatsuro Taira, beleza? O Amir Albazi, como ele vem de derrota, eu vou casá-lo com o Alex Perez, que é um cara que vem de vitória, lutou recentemente. Eu acho uma luta que faz sentido, como o Alex Perez vem de vitória e o Amir Albazi de derrota, eles são próximos no ranking, a luta dos dois tá muito próxima, né? Então eu vou casar essa luta, Alex Perez com o Amir Albazi, o Amir Albazi com o Alex Perez, beleza? Vamos então para a última luta que eu vou fazer, vou trazer o resultado e eu vou casar essas duas lutas também. Jailton Malhadinho Almeida contra o Kuniev. Então, eu fiz essa pré-análise na luta, até coloquei o Malhadinho como favorito, mas com o margem pequeno, como eu falei, 55-45, porque é uma luta bem difícil e se confirmou. O Kuniev é um wrestler do Daguestão, né? E o Malhadinho faz justamente esse jogo. E eu não esperava, o Kuniev defendeu todas as quedas, e contra o Blades também ele defendeu a maioria das quedas, ele foi quedado poucas vezes, o Malhadinho nem conseguiu quedá-lo. E realmente tá uma situação difícil pro Malhadinho. O Malhadinho ele é muito bom, ruim que essa categoria também ela não é muito boa. E sempre o Malhadinho, quando ele pegou o pessoal lá atrás, ele é muito bem, faz um jogo muito bom. Mas quando ele chega no top 5 ele já não consegue impor o jogo dele, porque o pessoal é um pouco melhor, já defende as quedas. E aí fica difícil. O Volkov mesmo travou ele pela força. O Volkov é um cara muito habilidoso também. E o Blaze o nocauteou. E o Kuniev defendeu todas as quedas. E na trocação o Kuniev talvez foi até um pouco melhor, mas também não é o forte dele. O Kuniev levava pra grade a maioria das vezes, controlava, batia. Na força, corpo a corpo, a gente via que ele é mais forte que o Malhadinho. O Malhadinho aceitou muito o jogo de grade, não defendeu. Então, é o que eu sempre falei, o Malhadinho, pra mim, ele não é um peso pesado natural. Ele é um peso meio pesado. Ele lutava de peso pesado, não cortava peso, mas você vê nitidamente que ele é menor que os seus adversários. E eu sempre falei que ele devia descer, porque nos meio pesados eu acho que ele tem mais futuro. Os meio pesados é a categoria mais de strikers, não tem tantos wrestlers. E eu acho que ele até conseguiria impor mais seu jogo pela força, né, que se equivalaria a seus adversários. Então eu acho que o Malhadinho ele deve descer. E ele já deu entrevista, o time dele falou que ele vai descer essa próxima. Lá no Galpão da Luta muita gente queria que ele ficasse o peso pesado, mas tinha uma turma que queria que ele descesse também. Então o Malhadinho, pra mim ele tem que descer. Eu vou casar a primeira luta do Kuniev, né, como ele venceu, tô seguindo esse modo. O Kuniev venceu, mas não convenceu. Foi uma luta chata também. Eu acho que ele não deve pegar ninguém na frente. Eu acho que ele deve pegar alguém atrás ainda pra se provar mais, né? Porque ele perdeu pro Blades. Pra mim, ele até venceu do Blades, né? Na época. Mas foi uma luta chata também. Foi uma luta muito, assim, poderia ir pra qualquer um também. Foi uma luta bem equilibrada. No Malhadinho também não conseguiu fazer muita coisa. Não foi uma luta, só jogava pra grade, batia. Então, pra mim, não é uma luta que vai levá-lo pra cima. Eu vou casar contra Derek Lewis, que perdeu recentemente pro Salsa Boy. E lutou tem pouco tempo também. E eu acho que a luta faz sentido. Eu acho que ele deve pegar o Derek Lewis, que seria um bom teste pra ele, aqui no UFC. Então eu vou casá-lo com o Niev contra o Derek Lewis. Malhadinho, ele vai descer agora. Eu não sei se o UFC vai casá-lo com um desranqueado, eu acho que até que vai. Eu acho que o UFC não vai casá-lo com um ranqueado, mas eu acho que o Malhadinho merece um ranqueado. Eu vou casá-lo com um ranqueado, porque eu acho que ele merece. Porque ele chega no top 5 do peso pesado, ele não é um peso pesado natural, ele foi bem, foi agarrado, mas realmente chegou no topo lá e o jogo dele não funcionava mais, porque pra mim não é um peso pesado natural. Então, Malhadinho, eu vou casá-lo contra o Alexander Rakic, que vem de derrota pro Murzakanov, né? Então, Rakic vem de derrota e o Malhadinho também. Acho que o UFC deve casar essa luta e é pra ver quem sai do ranking, do bem pesado, tudo. Então, o Malhadinho nem tá no ranking, mas aí, pra ver, acho que é uma luta que faz um certo sentido. Então, eu vou casar o Malhadinho com o Rakic. Se bem que eu não falei dessa luta, como é que foi, muito. O Malhadinho, como eu falei, ele não conseguia impor o seu jogo de queda, né? Eu falei que realmente o Kuniev levava pra grade, batia, e o Malhadinho às vezes tentou trocar, mas você vê nitidamente que ele não tem uma boa trocação, parece que ele tem um pouco de medo de tomar golpe. Então,
É, vamos ver nessa nova, se ele descendo ele vai se performar melhor. Eu acho que ele tem um grande talento. Eu acho que ele é até favorito contra o Rakitic, se essa luta for casada, eu acho que faz todo sentido. E eu torço pra ele dar a volta por cima aí, que eu acho um cara talentoso muito. É um cara que tem um Shimaev brasileiro, né? Vamos colocar aí. Mas aí vamos torcer pra ele dar a volta por cima. É um cara que eu gosto pra caramba, um cara gente boa, humilde. E eu torço pra ele dar a volta por cima aí. Vamos ver se ele pega uma luta boa no meio pesado. Eu acho que é a categoria dele. Eu acho que ele tem chance de ir longe. Campeão não sei se vira, né? Porque chega no top 5 é difícil. Vamos supor que ele pega o Ankalaev, o Iri Prohaska, então é difícil. O Ankalaev pode defender as quedas, o Iri Prohaska também ele é arisco, né? Às vezes ele é quedado, mas ele já dá giro, vira por cima, ele é um cara que aceita fácil as posições, né? Então são lutas mais difíceis, né? Mas eu acho que dá pra ele pegar alguém lá de baixo e construir um caminho, quem sabe. Beleza? Então é isso, meus amigos. Esses são os principais casamentos também, e os resultados eu coloquei aqui também, beleza? E me fala o que vocês acham desses casamentos, vocês concordam ou não? Quais lutas vocês casariam para esses atletas? Deixa aqui nos comentários. Se quiser também deixar os casamentos das lutas dos restantes do kart, também pode deixar, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Valeu!